biopirataria e o tráfico de animais são práticas totalmente legais. Imagine estar em sua casa, tranquilo, instantes depois de estar preso em uma jaula. É assim que vivem e sobrevivem os animais silvestres no Brasil. Esse mercado movimenta cerca de 20 bilhões de dólares por ano e leva à extinção de milhares de espécies da fauna e da flora brasileira. Não dão a menor importância à continuidade da espécie e com o impacto causado à natureza. Entre os animais mais traficados, podemos encontrar micos, araras, papagaios, peixes e principalmente algumas espécies de répteis. Cerca de 38 milhões de espécies são retiradas da nossa fauna por ano. O que é a biopirataria? A biopirataria não é apenas o contrabando de diversas formas de vida, como flora e fauna. Ela também é a apropriação e monopolização indevida de conhecimentos das populações tradicionais no que se refere ao uso dos recursos naturais. Ainda existe o fato de que essas populações estão perdendo o controle sobre esses recursos. Isso não é novo na Amazônia. Existem alguns recursos que foram feitos para tentar reverter este quadro, como em 1992, durante a Eco 92 no Rio de Janeiro, foi assinado a Convenção da Diversidade Biológica, que visa, entre outros, a regulamentação do acesso aos recursos biológicos e a repartição dos benefícios, oriundos da comercialização desses recursos para comunidades. Em 1995, a senadora Marina Silva apresentou um projeto de lei para criar mecanismos legais para pôr em prática as providências da Convenção da Diversidade Biológica. Em dezembro de 2001, pajés de diferentes comunidades indígenas do Brasil formularam uma Carta de São Luís do Maranhão, um importante documento da OMPI, que é a Organização Mundial de Propriedade Intelectual da ONU, questionando frontalmente toda forma de patenteamento que derive de acessos a conhecimentos tradicionais. Em maio de 2002, 10 anos após a Eco 92, houve em Rio Branco, Acre, o workshop Cultivando Diversidade. O evento foi realizado pela ONG Internacional Grain, em parceria com a GTA Acre. Participaram desse evento mais de 100 representantes de agricultores, ativistas, pescadores, povos indígenas, artesãos e ONGs de 32 países da Ásia, da África e da América Latina, os quais formularam o compromisso de Rio Branco, alertando sobre a ameaça da biopirataria e requerendo, entre outros, que o patenteamento de seres vivos de qualquer forma de propriedade intelectual sobre a biodiversidade e o conhecimento tradicional sejam banidos. Alguns exemplos de patenteamento indevidos são o biribiri, que é uma fruta oriunda da Amazônia e que no Canadá a empresa patenteou o repununine, uma substância extraída do biribiri. O povo Wapixana de Roraima usa essa substância como anticoncepcional. O laboratório canadense espera desenvolver um produto para tratamento de tumores e AIDS. A BioLink também quer patentear o cumaniol. É uma substância extraída da mandioca selvagem e que pode ser usado para parar o coração durante cirurgias delicadas. Outro patenteamento é o veneno da rã. Pesquisadores do laboratório Abbott, um dos gigantes no setor farmacêutico, anunciou uma nova composição feita do veneno achado na pele da rã amazônica. De acordo com cientistas, esta droga pode ser a primeira de uma série de analgésicos e que pode substituir os derivados de ópio. Mas o veneno da rã é usado tradicionalmente na Amazônia para reforçar o sistema imunológico. Os cientistas vieram ao Brasil e pegaram 750 rãs ilegalmente para estudar este veneno, sem permissão nenhuma. O cupuaçu é uma planta de pequeno a médio porte, é da família do cacau. Ela foi patenteada por uma empresa japonesa chamada Asahi Foods Limitada, de Kyoto, Japão, que detém os direitos mundiais sobre a fruta e seus derivados. Esta fruta é muito conhecida no Brasil, pois com ela nós
utilizamos para sucos, polpas, picolés e está sendo usado até para fazer chocolates dessa fruta. Esse fato prejudica economicamente os produtores brasileiros na exportação do fruto. Políticas de combate à biopirataria no Brasil devem ser implantadas, protegendo a biodiversidade brasileira da ação dos caçadores de gens. É necessário que haja investimentos para a realização de pesquisas, proporcionando o desenvolvimento de novos produtos através da utilização de recursos naturais encontrados no país. De cada 10 animais traficados, 9 morrem durante a captura ou transporte. As técnicas para esses fins são as mesmas desde 1500, com agravantes por hoje ser uma atividade ilegal. Para a captura são usados equipamentos contendo tranquilizantes, calmantes, como rifle ou pulsars, entre outros. Após capturados, os animais ficam submetidos a práticas extremamente agressivas do início ao fim. São usados tortura, mutilação, como cegueira, administração de calmantes e bebidas alcoólicas durante o transporte, que é feito totalmente sem cuidado para o bem-estar do animal. Existem casos que papagaios que são escondidos dentro de tubos de PVC, em fundos falsos de malas de carros. Alguns são sedados e colocados dentro de garrafas PET. Há também a falsificação de mercadoria, onde, por exemplo, o periquito jandaia ele é pintado todo de amarelo, imitando a valiosa ararajuba, a aratinga guaroba. O principal meio de transporte utilizado para o contrabando é o caminhão, seguido das empresas de ônibus interestaduais e, em terceiro, veículos particulares. O risco de ser pego é menor em um carro particular, pois raramente se cruza com um fiscal nas estradas. Existem especialistas no contrabando de animais, assim como no tráfico de drogas. Os contrabandistas agem em áreas onde é difícil encontrar fiscais do IBAMA, como quando a fronteira entre dois países é bastante montanhosa, deserta ou contém florestas densas. São usados também documentos falsos, onde certificados são obtidos por corrupção, falsos documentos, declarações e assinaturas, por vezes até vindas de criadores particulares licenciados pelo IBAMA. O manejo desses animais não acontece exatamente como vemos em alguns filmes, com cenas de animais em gaiolas confortáveis, cercados, alimentados e com medicação em dia. Muito pelo contrário, pois são submetidos a condições precárias, sendo alojados em caixas, caixotes, gaiolas bem apertadas ou superlotadas. São amarrados ao corpo do contrabandista, enfiados em canos, em garrafas e até em malas. Muitos têm as unhas e os dentes arrancados, são cegados por objetos quentes e até drogados para evitar resistência. Afinal, vão tentar se defender de alguma forma, coisa que até humanos fariam para se defender. Enfim, inúmeras são as possibilidades de tortura que são submetidos esses animais, independente do porte. Poucos animais retirados da natureza para serem traficados sobrevivem. A maioria perece por maus tratos, falta de alimento, de água e até de oxigênio. Os contrabandistas, quando percebem que serão surpreendidos por agentes, matam os animais para desconfigurar crime por transporte de animais vivos, o que é inútil, pois quando a gente apreende o animal, ele percebe que o animal foi morto recentemente, o que aumenta ainda mais a pena do criminoso.
O tráfego interno é desorganizado e feito principalmente por caminhoneiros e motoristas de ônibus de empresas que fazem vista grossa para a atividade. Já o comércio internacional é certificado, incluindo esquemas subornos de funcionários de empresas aéreas. A maioria dos animais silvestres brasileiros comercializados ilegalmente provém das regiões norte e nordeste do país. De lá, são escoados para a região sul e sudeste, utilizando-se as rodovias federais. Os principais pontos de destino desses animais são os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, onde são vendidos em feiras livres ou exportados através dos principais portos ou aeroportos dessas regiões. O destino internacional desses animais são a Europa, Ásia e América do Norte, onde chegam para engordar coleções particulares, para serem vendidos em pet shop ou comporem o plantel de zoológico, universidades, centros de pesquisas e multinacionais da indústria química e farmacêutica. Também é grande o número de animais silvestres exportados pelas fronteiras com os países vizinhos, como Uruguai, Paraguai e Argentina, onde esses animais recebem documentação falsa para seguir seu caminho. A pirataria, a polícia ainda não consegue impedir a ação dos contrabandistas, já que, nesse caso, os animais são levados em forma de células in vitro, com pedaços de tecido e amostras de sangue. Mas nesse caso, geralmente os animais são mortos. As legislações são meramente administrativas, como multas que chegam até R$100 mil, no caso de pessoa física, e a R$500 mil no caso de pessoas jurídicas, e prisão de 6 a 12 meses. Mas mesmo assim, são consideradas brandas com relação aos lucros estratosféricos que o estudo depois vai ter para essas pessoas. Gente. A opinião de fiscais e agentes do IBAMA sobre as leis brasileiras é unânime. Julgam a permissiva demais com os traficantes e dizem que as leis não diferenciam consumidores daqueles que retiram esses animais de seu habitat. Inclusive, as pessoas que consomem são muito mais punidas do que aquelas que contrabandeiam. Os consumidores, a punição chega a apenas R$500 por animal encontrado na casa. E para os traficantes, na maioria das vezes, o pagamento é de um salário mínimo e respondem em liberdade. Os fiscais realizam vistorias em regiões onde a captura é consideravelmente maior e ficam atentos a locais de venda, como feiras livres e beiras de estrada. Os animais recuperados é oferecido tratamento e feito a soltura. A maior punição, claro, acontece aos animais, que são colocados diariamente sob pena de morte, enquanto seus assassinos se encontram à solta. A principal coisa a se fazer é punir severamente as pessoas envolvidas em casos como esses. A população tem que ter consciência para não alimentar esse mercado financeiramente. O IBAMA oferece uma linha verde que possui um número de telefone para que você possa denunciar, caso presencie esse tipo de maltrato. 0800 61 80 80. Então, caso você presencie ou souber de algo, não seja cúmplice, ligue e denuncie. Na região de Serrinha, pelo jeito, a tradição ainda não foi quebrada. O canto bonito de um pássaro atrai os fiscais. É um pássaro considerado raro. Trinca-ferro, conhecido aqui como Estevão. A população gosta muito dele porque ele tem um canto muito bonito. Justamente por isso, quase não se encontra por aqui. Já está começando provavelmente a entrar em processo de extinção. O dono dos passarinhos sumiu. Ele é cabeleireiro.
usa o segundo andar da casa para trabalhar e mantém os pássaros num viveiro no térreo. Olha, tá ali com os 2 celulares na mão, tentando localizar os homens da casa, que são os verdadeiros responsáveis por tudo isso aqui. Provavelmente não vai encontrar, porque com o IBAMA na porta, se é que eles vendem passarinhos mesmo, eles não vão vir aqui agora. Vai sobrar para as mulheres da casa assinarem o auto de infração. Você queria um passarinho, certo? Mas você sabe que não pode. Mas eu não imaginava a quantidade como eu tô vendo. Eu pensei que só eram os que estavam aqui. Você não sabia que tinha na parte que está sendo construída da casa? Eu Ali. não sabia dali. O menino, que sempre leva a culpa de tudo, nesse caso acaba ajudando o IBAMA. É de quem esse passarinho? Do meus tios. É, e o que eles fazem com esses passarinhos? Assim, colocar comida e porque faz assim. E eles vendem para os outros? Uhum. É o ambiente em que essa criança está vivendo. Perto de um viveiro, com vários pássaros, segundo ele, os tios que criam, que cuidam. Criança, obviamente, se encanta. E a tendência aqui, nessa família, assim como em várias outras nessa região, é esse problema aí passando de geração para geração. O agente Anderson entra no viveiro para pegar os pássaros. Os pequenos animais assustados sabem se defender. Não tinha nenhum na gaiola? Não, agora eu tem no outro. Ah! Nove. Ele mordeu, foi? 10. A bronca, mais uma vez, sobra para quem está em casa. Para qualquer um que entende disso, configura que o seu filho está capturando, está vendendo, está levando para vender animal. E junto com aquele tipo de viveiro. Eu sei que ele vende, eu sei que ele comercializa. Já levantei isso em outros locais e aqui na rua. Seu filho vai ser monitorado. A senhora, tanto por ser seu filho, principalmente por estar na sua casa esses animais, a senhora está envolvida nisso. Em geral, depois da apreensão e da soltura dos pássaros, os agentes quebram, queimam as gaiolas. Mas nesse caso, vão ter que fazer bem mais do que isso. Armado de um pedaço de pau, o agente Reinaldo parte para cima do viveiro. Da prisão de passarinhos, não vai sobrar nada. Cabral, o chefe da operação, apresenta o balanço. Então, 2 armadilhas para tatu, 1 alçapão, 5 transportes, 2 para o Área Dominicana, que é o Galo da Campina. É a maior apreensão de toda a nossa viagem. 52 pássaros foram levados. Soma das multas, R$26 mil. A mãe do caçador promete que vai endurecer a disciplina em casa. Prometo que nunca mais vai acontecer. A gente não manda mais nos filhos. Porque eu digo bem assim, tudo saudade quando meus filhos é pequeno, que a gente pega ele por a orelha, né? Ele faz as coisas, mas depois que ele cresce, a pessoa não liga. A frase já foi dita. Quando um homem mata um tigre, chamam de esporte. Quando um tigre mata um homem, chamam de ferocidade. E aí a pergunta é simples. Quem é a fera? Criam-se armadilhas, armas artesanais. Arranca-se da natureza um pedaço da natureza, por hobby ou por um punhado de dinheiro. Nossa jornada pelas estradas da Bahia continua. E mais uma vez,
Os fiscais terão que correr. Estamos na região de Canudos. Na pequena cadeia da cidade, conhecemos Durval, condenado a 3 anos de prisão por envolvimento num tiroteio. Levamos até a cela dele uma gaiola com 2 passarinhos. Uma prisão é colocada na frente da outra. 2 tipos de prisioneiros. Um deles cometeu um crime. Os outros não fizeram nada de errado. E mesmo assim, estão atrás das grades. O que você me diz? Não vejo a que ponto o ser humano chega. Para Durval, a sentença dos passarinhos é ainda mais cruel do que a dele. Você